Fala galerinha do terceiro ano, estamos iniciando mais uma videoaula de Educação Física. Nessa videoaula nós vamos trabalhar a revisão para avaliação 2. Então a aula passada vocês tiveram atividades físicas, não precisou postar nada positivo 1. E nesse segundo bimestre também nós não vamos fazer mais trabalhos para postar no positivo 1. Então a nota de vocês já fechou na nota livre. Todos os trabalhinhos, quem entregou todos os trabalhinhos aí, fica com a nota boa. Aí o professor vai dividir pelo número de trabalhos entregues, tá? Para avaliação 2, nós vamos trabalhar os conteúdos da apostila do professor. Como vocês não têm apostila para seguir, então vocês vão pegar as videoaulas aí de revisão. Provavelmente vocês vão ter uma ou duas aí ainda. E vão anotando tudo que for falado na videoaula, tá? Então, o primeiro conteúdo de vocês é esportes que envolvem rede e parede. Foi passado algumas atividades para vocês aí que foi feito em forma de trabalho devolutivo. Foi montado raquete, foi montado peteca, foi trabalhado a raquete do badminton. Então, esses trabalhinhos aí que trabalham envolve rede e parede. Então, esportes com rede divisória ou muro, parede de rebote. São modalidades nas quais arremessa, lança ou bate na bola ou peteca em direção à quadra adversária. Sobre a rede ou contra uma parede, de tal forma que o rival não consiga devolvê-la. Então, essa é a definição aí de esportes de rede e de parede. Ou a devolvê-la fora do campo adversário, ou pelo menos tenha dificuldade para devolvê-la. Diversas modalidades no mundo, todos podem ser classificados nessa categoria e se orientam por desafios táticos semelhantes. Podem ser citados como exemplos de esportes com rede divisória, voleibol, voleibol de praia, tênis, badminton, padiléu, peteca, ringo, que são alguns jogos aí, tá? E como exemplos de esportes com parede de rebote, a pelota, a basca, raquetebol, squash, entre outros. Uma característica comum desses esportes é que sempre se joga interceptando a defesa, a trajetória da bola, o disco ou da peteca, ao mesmo tempo em que se tenta jogá-lo para o outro lado do adversário, que é o ataque. Então foi passado alguns trabalhos aí, foi passado alguns vídeos para vocês de jogos de parede, do squash, foi passado ali o jogo basca, foi passado o raquetebol, o pelota, e foi passado um vídeo para vocês também, para vocês entenderem o esporte. Então, os desafios dos esportes de rede. Então, todo o esporte aí que envolve rede tem uma divisória, quadra A e quadra B. Então, ou se joga individualmente, ou se joga em dupla, ou até em equipes, depende do jogo. Então, o primeiro jogo que vem à cabeça aí é o voleibol, que é dividido aí por 6 para cada lado da rede. É uma quadra bem maior, mas a divisória tem uma rede para dividir. Então ele é classificado como esporte de rede e esporte sem invasão, porque o adversário não passa para a quadra oposta. Então vamos lá na sequência. Os desafios dos esportes de rede. Alguns esportes de rede podem ser reconhecidos pelos alunos dos anos iniciais do F1. No entanto, nem sempre eles se apropriam dessas práticas diante da complexidade que pode envolvê-la. Então, para você aprender a jogar um tênis de mesa, para você aprender a jogar voleibol, existe uma iniciação. A parte mais lúdica da aula de Educação Física aí, que trabalha recreação e lazer, que seria os jogos pré-desportivos, brincadeiras e jogos. Então primeiro você vai brincar com a bola de voleibol para você aprender a jogar o voleibol. Mas isso vai na sequência, você não vai aprender
a todos os fundamentos do voleibol no terceiro ano. Você vai começar no terceiro ano, quarto, quinto, trabalhando pré-desportivo, sexto, para depois você entrar no esporte aí, até mesmo para dominar os fundamentos, que são bem complexos: o toque, a manchete, o saque por cima, o ataque, a defesa, e até mesmo as estratégias de um jogo de voleibol, posicionamento, rodízio, tudo que envolve aí o jogo de voleibol. E até mesmo para você aprender a jogar tênis de campo, tem bastante complexidade. A defesa, posicionamento, a pegada na raquete, o tipo de bater na bola, defesa. Então isso leva tempo, mas você no Fundamental 1, como você trabalha mais lúdico, você vai desenvolver algumas brincadeiras e jogos aí que consigam desenvolver os fundamentos brincando, sem muita exigência. Desse modo serão favorecido o estudo pela análise e a experimentação de algumas práticas corporais, como peteca, badminton e tênis de campo, para que os alunos possam se envolver individualmente e coletivamente, o que contribui para diferentes dimensões do aprendizado. Então foi o que o professor falou ali. O badminton, a peteca é um fundamento do voleibol, é um fundamento, um pré-desportivo do voleibol. Não que não exista esporte aí na peteca, tem, badminton é um esporte, tem alguns campeonatos aí de peteca disputados. Diante disso, as orientações metodológicas apresentadas nas 6 sessões a seguir têm como objetivo indicar possibilidades de desenvolvimento das aulas, ficando a seu critério a ressignificação dos conteúdos de acordo com a realidade educativa. Então vem a parte aqui mais prática, que foi adaptado aí nas aulas online, né? Então a peteca, foi montada uma raquete de badminton, e do tênis ali, como já vem, poderia ser adaptado também com uma raquete de madeira aí. Então na aula do dia 24/4 vocês trabalharam com peteca. Tinha uma parte ali para vivenciar confecção de uma peteca. Foi mandado algumas figuras para vocês e foi ensinado a fazer a peteca aí numa aula prática. O professor fez o passo a passo ali, todo mundo fez e postou no positivo 1. Então vai cair algumas perguntas aí na avaliação sobre peteca. Aí vocês vão ter que voltar lá na aula que foi trabalhado peteca para vocês, mas não vai ter 5, 6 perguntas sobre peteca, vai ter uma pergunta sobre peteca. Aí pode ser como você fabricou a sua peteca na videoaula apresentada na aula de educação física. Aí você vai descrever o passo a passo ou outras perguntas aí. Depois foi trabalhado a parte de petecas em duplas, foi falado em uma aula. Na videoaula foi falado da peteca com rede, que são todas aulas práticas, né? O livro traz bastante aula prática para vocês. Mas como não tinha como fazer a aula prática, foi trabalhado na teoria. O professor falou o que seria desenvolvido. Aí o próximo trabalhinho da aula do dia 6/5, aí vocês trabalharam uma raquete de badminton com um cabide. Vocês vão lembrar aí que a maioria dos alunos fizeram. E a peteca do badminton foi feito com a ponta de uma garrafa PET. Então, mesma coisa. O professor vai tirar uma pergunta aí da raquete de badminton. Então, ela foi mostrado também o passo a passo. Claro que o professor não mostrou desde o começo, ali, o professor já pegou na metade do caminho ali para não ficar muito extensa a aula, mas foi trabalhado aí a raquete de badminton, que vocês vão lembrar aí da revisão. Depois teve alguns jogos aí, teve um quadro para vocês preencherem, qual que é o objeto para jogar da peteca, qual que é o objeto do badminton, o objetivo, o tamanho da quadra. Então tinha uma proposta aí no livro que era reconhecendo o jogo de badminton e o badminton da turma.
Então, reconhecendo o jogo do badminton, é explicado aí os fundamentos básicos do badminton. E o badminton da turma seria um jogo aí montado numa aula prática com algumas questões aí de cada aluno. Cada um podia dar uma ideia e montar um jogo de badminton da turma, adaptado. Aí a próxima aula que nós vamos pegar aí para fazer revisão foi a confecção de uma raquete de mão para a realização do tênis. Então, qual que era a ideia básica da aula aí? Era vocês fabricarem um passo a passo. Foi mandado uma instrução para vocês, com o livro do professor, e vocês tinham que montar uma raquete de mão e praticar em casa aí, usando a parede, usando uma mesa. Quase todos também entregaram. Então, nós vamos tirar aí uma questão também da raquete de mão, tá? Então, vocês têm já três objetos que foram fabricados aí de alguns esportes. Então, tinha 2 páginas aí com o passo a passo. Aí depois foi entrado aí nos jogos de desafios dos jogos de parede. Os desafios dos jogos de parede. Foi uma aula lá do dia 15/5. Aí foi comentado aí o jogo de tênis com raquete de mão, brincando com as movimentações do tênis. Aí que entrou o trabalho lá do racquetball. Foi contado um pouquinho da história do racquetball, do pelota basca e do squash. E foi passado uma atividade para vocês numa aula que era o paredão certeiro. Vocês tinham que jogar a bola na parede, ela voltava, quicava no chão, vocês pegavam. Diversas atividades envolvendo parede. Por isso que o nome era paredão certeiro. Então foi passado o vídeo da pelota basca, foi passado o vídeo do squash, alguns vídeos curtos para vocês vivenciarem aí e conhecerem os esportes. Não são esportes olímpicos, mas existe campeonato aí de racquetball, pelota basca e squash. Então assim, pessoal, vamos até nessa página, nessa revisão, e na próxima revisão o professor dá a sequência daqui. Tudo que o professor falar aí, procurem anotar, principalmente a fabricação dos materiais aí, que foi trabalhado nas aulas, para vocês terem aí base para vocês fazerem a avaliação 2. Então essa aula é exclusiva aí de revisão, beleza? Então, boa sorte para vocês aí, bom final de semana.